Estamos aqui na sede do Design Serra, começando mais um podcast feito para você, nosso leitor, nosso parceiro ou que está acompanhando o Design Serra a partir de agora. Hoje falando sobre inovação, que é tema do segmento negócios da nossa edição de maio, de número 127. Meu nome é Juliano Betim e estou aqui com advogado Vinícius Guarese de Oliveira. É isso aí, né, seu doutor Vinícius? E hoje vamos bater um papo sobre o marco legal das startups e o seu efeito no empreendedorismo no Brasil. Vini, te apresenta, a voz é tua, vamos trocando um assunto, mas primeiramente te apresenta aí para o pessoal. Tudo bem, Juliano? Eu queria começar agradecendo aqui pela oportunidade de poder falar com o pessoal, com os leitores. Agradecer o convite, né? Esse é um tema que me é muito caro, um tema que me desperta muito interesse desde a época da faculdade. Tanto que eu segui na minha especialização em Direito Digital e é um assunto que eu sempre tive curiosidade. Acompanhava muito antes a questão Vale do Silício, as Big Techs, grandes empresas de fora. E eu comecei a olhar o Brasil e ver que o Brasil também tem as suas empresas, o povo brasileiro é um povo muito empreendedor. De todos os assuntos, todas as demandas, o povo brasileiro ele se vira muito bem, ele traz novas ideias, é muito criativo. E no direito a gente tem aquela ideia, a gente tem até um conceito no direito que a lei ela não acompanha os fatos, né? Ela não acompanha a vida real. Primeiro as coisas acontecem e depois vem a lei e regula isso, né? Perfeito. E o Brasil, historicamente, é mais atrasado do que os outros países. Então o Brasil vai regular alguma coisa que já é consolidada. A gente tem grandes empresas que são unicórnios, né? Passam de bilhões de valor e não tínhamos no Brasil nada que minimamente favorecesse esse universo, né? Uma legislação agradável a esse universo. Tá, primeiro vamos lá, vamos falar sobre a lei, né? Sobre o marco, startups, unicórnio, para quem não está familiarizado com as palavras ou com os nomes que rodam nesse meio de inovação aí, que hoje está muito grande no Brasil e no mundo, né? Mas que está numa forte ascensão. Unicórnios são empresas que atingem o 1 bi, é isso? 1 bi de valor de mercado. Então, qualquer startup hoje colocada no mercado e que ela ultrapassou a 1 bi, ela é dada como unicórnio. Isso. Não quer dizer que ela tenha lucro, né? Porque as empresas, assim, citamos o caso Nubank, né? Perfeito. O Nubank, ele é uma empresa aí que tem prejuízo, algum lucro pequeno, mas ele é um unicórnio pelo valor de mercado dele, pelos valores de investimento, de aportes que ele tem, né? De estrutura. Mas como estratégia de crescimento deles, eles optam por buscar mais base de clientes e queimando esse dinheiro, digamos, né? Tá, perfeito. E isso no Brasil foi construído assim, né? Uma empresa nova, sem uma legislação nova. Então, a gente pega uma empresa tradicional, aqui na nossa região é uma moveleira. Perfeito. A empresa moveleira se constitui normal, abre na junta, contador, vamos começar a trabalhar, bota as máquinas, bota as pessoas, começa a produzir. Uma startup não consegue trabalhar assim, porque ela precisa validar uma ideia, ela precisa de aportes. Então, a legislação que a gente tinha não conseguia fazer isso, não conseguia amparar essa necessidade de capital, essa necessidade da pessoa, do empresário, né? Testar as ideias dele, por exemplo. Então, a ideia do marco legal é conseguir trazer para o Brasil alguns institutos, né, mudar um pouco o direito brasileiro, para que alguns institutos possam facilitar a vida do empresário de inovação. Como Segue lá. Deixa eu te perguntar, falando de startups, né? O que seria, como é que eu vou te explicar? Qual que é ela é uma empresa CNPJ, o que regulamenta? Ela é igual às outras empresas? Como é que funciona essa parte? Para abertura. Isso. Antes do marco legal, né? Uma startup era uma empresa normal. Não tinha nenhuma definição. Além de conceito, era uma empresa normal. Não tinha nada de novo, né? Com o marco legal, hoje,
quando tu vai abrir tua empresa, ou até se tu tem uma empresa, tu pode fazer alteração, né? Se ela tiver um viés de inovação, um viés de uso de novas ideias, né? A gente tem muito a questão da tecnologia. Mas, apesar de ser mais difícil, tu pode ter uma startup que não seja calcada só na tecnologia, né? Mas a questão é, tu tem que ter uma empresa que seja inovadora e que ela declare isso, por exemplo, no contrato social, ou ela consiga comprovar ali que o trabalho dela é utilizar a inovação em cima de novas ideias ou ideias que já existem, né? Fazer uma coisa diferente do que é feita ou uma coisa nova. Tá, então ela tem que ser inovadora ou disruptiva, digamos assim. Isso aí. Disruptiva é aquela empresa que ela já existe, digamos não, ela já existe, porém tu vai fazer aquilo que outras empresas fazem de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Isso. Né? Tá, perfeito. Até empresas já consolidadas, né? Grandes empresas já consolidadas, elas acabam optando, por exemplo, eu não consigo pegar uma empresa centenária e transformar ela numa startup porque a lei prevê que ela tem que ter até 10 anos de CNPJ, né? Perfeito. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa ali centenária e eu quero ter um braço tecnológico dessa empresa que faça disrupções, faça inovações. Novo CNPJ, e eu trabalho em cima desse CNPJ novo com essa ideia de inovação. Ah, perfeito. Ela pode ser um braço de uma empresa já existente. Isso. Até hoje não existe vedação na lei para isso, né? Não impede que essa nova empresa seja um grupo econômico com outras empresas. Mas aí os benefícios ficam só para essa empresa startup, né? Tá, digamos. Perfeito, entendi. Tá, e a receita anual aí de uma startup, ela não pode ultrapassar quanto, tu lembra? 16 milhões. 16 milhões Isso. de reais, dólares. De reais. De reais. Sim, no Brasil é reais. Tá, 16 milhões de reais, então não pode ultrapassar. Ela tem que ter menos de 10 anos ou Isso. constituir uma nova empresa, né? Isso, ou top uma nova empresa. E ela tem que ser de inovação ou disruptiva. Isso. Do ponto de vista do mercado. Perfeito. Tá, e o que a lei, o marco legal, ela originou quando que ela deu início? Junho de 2021 foi foi sancionada, né? Ela foi ali finalizado o processo legislativo em Brasília, mas acho que ela começou alguns meses depois a ter vigência, né? Elas têm um prazo ali, acho que é 30 dias, para elas começarem a entrar em vigor. E a partir desse tempo, qualquer empresa que tu faça a adequação, tu consegue trazer para esse universo, né? Uhum. E dentro desse marco, assim, o que tu pode nos trazer de benefícios, digamos, o que ele veio a fortalecer ainda mais para as startups? Eu acho que o mais importante, que foi a preocupação central do marco, e também é uma coisa que eu acho que o empresário, o inovador, ele dorme pensando nisso, é facilitar a captação de recursos para essas empresas. Porque uma empresa uma startup, ela vai gastar muito dinheiro para testar produto, para testar mercado, para refazer. E hoje no Brasil a gente não tinha uma figura que, por exemplo, no começo, lá no início da startup, é muito difícil tu conseguir um financiamento bancário, tu conseguir um aporte de venture capital, né, que é aquelas empresas que investem em startups, porque tua ideia é muito, muito incipiente. Então, tu acaba pedindo dinheiro pro teu pai, pro tua esposa, pro teu amigo, e são valores baixos, né? Nesse meio termo ali, surgiu a figura do investidor anjo. Ele se chama investidor anjo porque ele investe uma soma em dinheiro e o anjo seria não só o dinheiro, mas ele investe conselhos na tua empresa, ele te ajuda na gestão, ele te aproxima de mercados, faz o networking. Só que para esse investidor, quando ele aportava dinheiro, ele acabava ficando numa situação complicada, né? Porque algumas decisões judiciais acabavam entendendo que ele também era sócio, e isso acabava repercutindo no trabalhista, no tributário. Ele não tinha uma segurança jurídica para fazer investimento sem medo de tomar um processo, né? Tá, então hoje, com essa lei, né, dá para dizer que o investidor anjo, né, que seria quem vai aportar ou algum tipo de valor em cima da empresa, ou o seu conhecimento, o seu network, né? Ele não necessariamente precisa ser sócio no papel com ela. Não, ele vai ser só investidor e por isso, para essa previsão legal, né? É importante deixar isso claro.
ele não vai sofrer qualquer tipo de repercussão trabalhista, Sei lá, tributária. a startup em si, ela não saiu do chão, teve prejuízo, teve indenizações, toda essa parte. Então, nesse momento, o investidor anjo ele está seguro que ele não vai estar participando dessa parte, disso? Isso. Ele não vai, por exemplo, ser chamado um trabalhista porque não achamos bens da empresa, bens dos sócios ostensivos, então tu também é sócio, tu vai ser punido. Não, isso não vai acontecer. Salvo, claro, se for feito com alguma coisa de fraude, né? Alguma manobra ali que não seja legal. Isso é muito importante porque existem alguns investidores anjo, pessoa física ou empresas, mas era uma coisa também não tão segura para o investidor. Então hoje isso tende a aumentar a possibilidade das startups captarem dinheiro. Não é a única opção que elas têm para isso, né? Tem, por exemplo, além do investimento anjo, né? Debentures que são títulos de dívida, né, da empresa, ou mútuo, que é um contrato de empréstimo, que podem ser convertidos em futuras ações, né? Porque uma startup ela não precisa começar como SA. Ela pode começar tanto como uma limitada, pode ser uma SA, pode ser até uma... A gente tinha a Ireli, né? Hoje tem a limitada de uma pessoa só. Uhum. Mas as figuras societárias dela podem ser várias. Mas a pessoa não... Ela pode fazer um tipo de aporte e no futuro ela pode optar por converter o valor que ela deveria receber em ações. Então, por exemplo, eu faço um aporte de 10 mil na empresa X, a empresa decola, enfim, consegue chegar a um ponto que ela abra capital, ou antes mesmo disso, eu consigo receber um valor em cotas, né? Então, excelente. Eu estava dando uma olhada aqui no enquadramento das startups, né, que tu comentou ali. Uhum. São as empresas individuais, daí tu comentou da Ireli ali. Né? Isso. Das sociedades empresárias também, sociedades simples e até cooperativas podem entrar e se enquadrar nas startups. Não sabia dessa parte aqui. É até uma ideia para as empresas muito da questão do agro, né, que tem esse viés cooperativo, né? Então, o pessoal do agro, porque o agrotech no Brasil é muito forte. Existem grandes empresas que trabalham com agro e com várias inovações. E famílias, assim, às vezes optam pela cooperativa. Então, já foi previsto isso, já ajudou esse pessoal a conseguir trabalhar num modo startup sem perder o viés cooperativo que tinha antes, né? Muito bom. E sobre ainda dentro do enquadramento ali que tu já falou, que é a receita de até 16 mil, empresas com até 10 anos, né? E também que ela tem que estar inscrita no Inova Simples. Esse Inova Simples, ele começou junto com o Marco? O Inova Simples, eu acho que ele era um programa do governo. Ele acho que era um pouco anterior. Tá. Até o governo tem diversos... como é que eu posso dizer? Diversos programas, acho que é dentro do Ministério da Economia, desse lado mais da economia e inovação, eles têm vários tipos de incentivo ali junto ao Sebrae, por exemplo, que eu sei que o Sebrae de Bento também trabalha muito com essa questão. Então deve pegar o Ministério de Inovação e Tecnologia, também o Ministério Econômico. Bom. É bom até para não só para startups, né? A pessoa que tem um pequeno negócio e precisa de auxílio para gestão, quero tirar uma ideia nova do papel, eu acho que o Sebrae, eles auxiliam o pequeno empreendedor. Que a gente sabe, né? Quando tu começa, tu tem 1000 dúvidas, nenhuma certeza e pouco auxílio. Que é a realidade do empreendedor brasileiro, né? Perfeito. Dentro aqui dos benefícios ali que a gente tá comentando, né, Vini? Entrou uma parte bem interessante aqui, que é a parte de licitações específicas, né? Pelo que eu entendi, vamos lá, vamos ver se eu não tô viajando aqui, se eu não tô falando besteira. Mas pelo que eu entendi, tu tem uma startup e a prefeitura abre uma licitação, ela não precisa fazer uma licitação complexa para vários entrarem, ela faz uma específica, aonde somente startups podem participar, ou somente startups de inovação naquele segmento que ela especificar pode participar, ou vai pegar esse projeto, algo nesse sentido, é assim? É isso? Vamos lá. No geral, quando o poder público abre uma licitação, né, para comprar, vamos botar cadeiras.
Claro, existe um mínimo de qualidade que se espera dos produtos, né, que é previsto em edital, mas atendendo a essa qualidade mínima é preço. É isso que vai definir, né, o preço. Então, uma startup não vai conseguir competir com isso no começo, até porque as soluções que ela vai trazer não são soluções no começo que sejam baratas ou sejam factíveis do governo ter. E o governo acaba perdendo muito desse boom de inovação, coisas que o mercado, o setor privado já tem há muito tempo, demora muito para chegar no setor público, ou eles acabam fazendo interno, né, sem o conhecimento que o setor privado já desenvolveu, e acaba saindo o jabuti brasileiro, né? Aquela coisa não anda bem, não nada bem. Então, a ideia do marco é favorecer que, por exemplo, se traga para o setor público inovação. Então, vai haver a licitação, a concorrência, mas aí vai ser especificada para a inovação. Então, o parâmetro ali não é tanto o preço. Claro, o governo vai procurar o melhor preço dentro das opções que ele vai ter. Perfeito. Mas ele vai privilegiar soluções diferentes, modos diferentes de fazer, jeitos diferentes que eu posso usar dentro do setor público para reduzir custo, melhorar o trabalho para o cidadão. Então, a ideia ali é aliar qualidade, preço, aliar inovação, não só conseguir pelo menor custo, né? E também, eu acho que eu trago assim uma coisa mais implícita dessa ideia, construir dentro do setor público a ideia da inovação, sabe? Trazer com que os servidores públicos também comecem a pensar dentro dos seus setores, dentro do seu dia a dia, essa questão da inovação, para que o setor público por si só comece a trabalhar com isso também. Saia desse engessamento que a gente sabe que tem em alguns lugares, né? É necessário que comece a pensar não só na burocracia. Ah, perfeito. Semana passada a gente esteve conversando com o Vinícius Lavandowski Piva, né? Que ele é da gestão de inovação do SIC, ele está dentro do IFRS também. A gente conversou bastante sobre o tema inovação, mas sobre as startups, sobre os summits também. E ele disse, até perguntei para ele se aqui na Serra, né, tinha algum lugar de inovação como ele encontrou em São Paulo ou no Vale do Silício, lugares específicos para isso. Ele disse que em Caxias tem, né, um lugar da Marco Polo, se eu não me engano, um outro dentro da UX, e que eles já está em processo lá dentro do SIC, também aí com a ajuda do SIC, da prefeitura, do Bento Mais 20, com outras, né, entidades, para fazer justamente essa questão de começar a pensar a inovação, né? A gente viu que na FIMA teve um movimento já dentro da inovação, agora na Expo Bento vai vir com o eSport, que também já traz essa parte aí de inovação também. E ele falou também da FETEC, se eu não me engano, que também já tem um centro de inovação lá dentro, onde não é uma incubadora, mas eles vão colocar impressoras 3D, vão fazer um outro ambiente onde empresas que querem testar, ou startups querem testar o seu produto, enfim, podem ir lá fazer impressão para ver se realmente aquilo está funcionando, se aquilo é viável, né? Então acho que vai bem dentro disso que tu está falando, né? Do movimento não só do privado, como o movimento aí do setor público, né? Mas segue lá, vamos contigo. Até assim, pra elogiar mesmo o pessoal aí do SES, do Sistema S, né, terceiro setor, o que a gente chama, é muito engajado nesse tipo de avanço, onde o poder público capenga, vai devagarzinho, vai incipiente, o Sistema S em si é bem forte em auxiliar, buscar novas soluções, né. E o Marco Legal, para mim, é uma lei extremamente importante no Brasil, é muito necessária, só que ela peca, até eu acho que por timidez do legislador, por medo de avançar, a questão política do país em geral, né, que entrava esse tipo de coisa, no pré-empresa, digamos assim, e nos problemas que ela pode ter jurídicos, né. No pré-empresa, porque, por exemplo, né, a gente conhece a realidade do empreendedor, ninguém abre o CNPJ e depois começa a trabalhar. Tu trabalha, valida a tua ideia, desenvolve teu produto, testa a tecnologia, testa marketing, enfim, consolidou mais ou menos, é viável, aí eu vou começar a entrar num roteiro de burocracia, né? O governo
perdeu a chance de facilitar, desburocratizar esse processo, auxiliar o empreendedor, porque qualquer, não digo, mas grande parte dos empreendedores americanos, se tu ouvir uma biografia, uma história, eles contam: eu quebrei 2, 3 vezes, eu fali uma empresa, fali outra. Tanto é que a gente tem a imagem do Zuckerberg de 25 anos, mas que não é o padrão. O padrão é 35, 44 anos. Homens e mulheres que já passaram por alguns perrengues na vida, né? Não é a primeira empresa que eles têm. Uma vez eu, conversando com um lojista, uma das empresas que eu trabalhei, e ele tinha morado fora do país também, né? E ele tinha voltado há pouco tempo, enfim. E aí ele comentou que não entrava na cabeça dele que aqui no Brasil o empreendedor quer abrir uma empresa, fazer ela dar certo, e muitas vezes eles ficam ali batendo cabeça em cima de uma única ideia, de uma única empresa, enquanto nos Estados Unidos as pessoas se vangloriavam, tipo assim, quantas empresas eu quebrei no último ano, até fazer uma empresa realmente dar certo, né? Então são aquelas cabeçadas que a gente dá, né? Que a vida vai nos ensinando desde jovem. Então eu levo isso e converso com isso com a minha filha também, né? Não te preocupa, vai lá, é que nem jogar paddle, né? Vai lá, acerta e erra, vai errar muito mais do que acertar às vezes, e é isso que vai criar justamente numa dessas o momento certo lá na frente, né? Então tu teve, no caso dele lá, ele teve, se eu não me engano, foram 7 empresas, na 8ª, que quase que foi uma união de todas as outras, que funcionou, né? Então foi um determinado momento certo, mas se ele não tivesse passado pelas experiências ali, quem sabe ele não teria conseguido fazer com que aquela 8ª empresa realmente expandisse e explodisse nos negócios, né? Tu ter uma empresa, tu gerir uma empresa não é fácil. E a pessoa, não existe curso e formação que te prepare para o dia a dia perfeitamente, né? Então ele vai fazer uma empresa, vai quebrar. Fazer outra, vai quebrar. Às vezes a ideia é boa, mas o mercado não está preparado para receber essa ideia. Ou o jeito que tu pensou não era o melhor jeito de fazer, e no futuro aparece. Só que aí no Brasil, para começar, que as pessoas têm medo de abrir uma empresa, porque se tudo é errado, eu sei de casos ali que a pessoa vai passar o resto da vida pagando, né? Uhum. Porque entre impostos, dívidas trabalhistas, dívidas, multas e não sei o que, às vezes até porque não tem como dinheiro para começar, né? Com uma assessoria jurídica, contábil. Começar do mais correto possível, né? Isso, nem tanto correto, porque o Brasil dificulta muito, sabe? Uhum. A nossa carga tributária, e não só a carga, a legislação tributária é muito complexa. Uma equipe dá conta, e uma equipe que tem especialização tributária é muito custosa para um empresário de início. Ele não tem como, ele tem que se preocupar com o produto dele, que vai pagar as contas dele. Se preocupar com os funcionários que estão entrando. Se preocupar com... Ele tem que sobreviver. Mais burocracia de abrir empresa, tu entende? A pessoa não... É humanamente impossível a pessoa conseguir fazer tudo perfeito. E o governo, quando fez a lei, não conseguiu facilitar dentro desses 10 anos, por exemplo. Ou 5 anos que fosse... nos primeiros 2 anos a gente vai ter um alívio nessas questões, né? Entendi. Sabe? Jeitos que o governo dele mesmo possa auxiliar essas empresas a começar. Diminuir uma carga, enfim, tirar algumas coisas ali. Isso. Tornar menos burocrático, digamos assim. A lei, na verdade, ela já veio para desburocratizar muita coisa, né? Ela Sim. já tirou muita coisa ali. Mas poderia mais, então, no teu ponto de vista? Poderia mais, claro, sendo usado, né? Quando a gente fala do trabalhista, é um pouco delicado, porque envolve também o rendimento das pessoas, né? Isso tem que ser cuidado. Eu não proporia, por exemplo, que a pessoa recebesse um salário menor que o mínimo, ou algo desse sentido. Mas a gente sabe que a pessoa recebe o salário X e o governo recebe o mesmo salário, né? Em Sim, proporção. É um sócio que a gente tem, né? É um sócio que tá sempre ali querendo comer um pedacinho, né? Então que o governo abrisse mão no começo da parte que ele toca, para que a empresa pudesse atrair talentos. Porque uma startup, ela precisa de profissionais muito qualificados. Eu ia entrar nesse ponto agora.
da parte trabalhista é igual às demais? Não mudou. Não muda nada. Não mudou nada, pela lei. Então a carga é grossa e é pesada. E aí a gente vem com o pessoal que normalmente startups precisa de muito, pessoal de criação, principalmente o pessoal aí de projeto, de parte interna, né? Uhum. Então esse pessoal é um pessoal que quem já está no mercado e está trabalhando, está ganhando muito bem, né? Então ficou bem delicado, sim. Até porque tu não vai contratar todos os programadores e desenvolvedores que tu vai ter júnior. Tu vai precisar de um gestor. Sim. Tu vai precisar de um cara que entenda do mercado. Eu vi essa parte ali que é bem interessante e que eu te perguntar realmente sobre isso. Se era igual a parte tributária e tudo mais pro pessoal, pros empregados, né? Uhum. Ou se tinha algum outro viés aí, se eles tinham que entrar com... É que MEI também foge até mesmo, o cara já tem um salário maior do que é permitido, né? Já vai bater, vai ultrapassar a MEI. Porque esse pessoal de programação e desenvolvimento, eu tenho alguns amigos que inclusive trabalham para empresas norte-americanas, Uhum. né, daqui do Brasil, que, cara, eles ganham bem e para eles conseguirem sair dessas empresas, eles não vão entrar numa startup. Ou essa startup vai ter que ser uma coisa que eles querem e como empresa deles, né, que eles fomentam isso, ou não consegue, que nem tu disse. Porque para eles conseguirem tirar aí um salário de 20 mil, mais a parte que vai pro governo, a gente já tá falando de um belo valor aí que tá saindo da empresa, né? Fora que o pessoal ali tá ganhando em dólar, né? Quem trabalha fora tá ganhando em dólar. É uma coisa que tu consegue ter uma segurança financeira que tu não vai achar. Trabalha em casa. Empresas que são consolidadas, são sólidas. Aí pra eu conseguir esse ativo, né? Porque é um ativo que eu vou ter na minha empresa, eu vou precisar de tomar muito capital de risco, né? E então a gente já começa a enrolar. Aí, por isso, voltando à questão, né? Se tivesse sido pensado essa pré-empresa, digamos, que não fosse tão burocratizado, que não punisse tanto o empresário, o empreendedor por tentar, isso poderia acontecer. Tu poderia usar mais, com um pouco menos de risco. Só que hoje a nossa legislação trabalhista ela é a mesma, né? Teve a reforma trabalhista, nem entendo no mérito de ser válido ou não, né? De ser legal ou não. Mas teve a reforma, mas ela não pensou nesses novos trabalhos, né? Porque o profissional da startup, ele vai trabalhar com tecnologia, com disrupção. Uma boa parte desse pessoal trabalha em home office, ou modelo híbrido, hoje com a pandemia. Tu não... Mesmo no escritório, tu não tem aquela jornada fechada de 8 horas, né? Porque é um trabalho criativo, ninguém fica 8 horas pensando. Sim. Tu precisa de tempo. E a legislação não pensou tanto nisso. E existe nos Estados Unidos um modelo, eu não recordo agora do termo, mas em suma ele é a ideia de tu bonificar junto com o salário em futuras ações da empresa. Então, por exemplo, eu posso ganhar hoje um salário mínimo, mas tu é meu primeiro funcionário. Eu não tenho como te pagar mais que um salário mínimo. Perfeito. Então eu vou te pagar o salário mínimo, mas no teu contrato vai estar lá que quando a empresa abrir capital, tu vai receber tantos por cento em ações. Então isso é uma coisa que estimula o funcionário, entende? Porque tu pensa, se a empresa abrir capital, eu vou receber uma parte substancial dela, né? E isso faz com que ele também queira crescer, ele também queira estar junto no projeto. Que ele faça ela sair do papel, né? Isso. Que ele faça ela realmente acontecer. Então ele não viraria sócio dela. Ele teria ações, sim, viraria sócio. Só acionista daí. Acionista dela. Quando ela abrisse capital, ele viraria um acionista, ele não vai ter aquela responsabilidade de sócio, né? Uhum. O acionista daí, quando abrir na bolsa, tu compra as ações, lucro, dividendo e é isso, né? E teria como, vamos pensando agora já que eu falei em ser sócio, né? Existe a possibilidade também nesse formato de, se ela atingir tanto ou ela crescer a X números, tu vira sócio, ganha algo nesse sentido, ou somente indo para ações? Eu acho que tu pode construir, né? É que assim, a gente tá falando de coisas que se faz, mas que não é regulamentado, né? Eu lembrei o nome, é contrato de vesting, que eles chamam. Perfeito. Hoje, por exemplo, a Nubank, eu sei que teve isso muito forte, só que eles tinham um prazo, né, de 1 ano.
entre a abertura do capital e eles poderem vender. Então eles tinham que segurar. Acabou esses dias esse prazo e daí até por isso que o preço estava mais baixo, né? E tu pode conversar para a sociedade também. Mas eu acho que o mais interessante para essas pessoas é tu ter as ações, porque aí é mais fácil de vender e comprar. Porque se eu viro sócio, eu assumo responsabilidades e eu não é tão fácil de negociar, né? Entendi. Tá, e dentro do marco, tem mais algum ponto assim que tu acredite que foi bastante benéfico, né, para as startups ou até mesmo para os investidores, para as empresas que querem investir, tá? Porque quem pode investir numa startup é tanto pessoa física quanto jurídica, né? Sim, qualquer pessoa assim que tenha recursos pode. Aí, claro, tem que buscar essas opções, né? De mútuo, debenture. Tu tem que buscar ali as opções do investidor anjo. Mas, claro, é complicado tu chegar com um valor muito baixo numa startup já consolidada, né? Elas fazem as rodadas que eles chamam, série A, série B. Se tu chegar num ponto que ela já vai estar querendo captar muito dinheiro. Então, existem plataformas hoje que fazem a gestão entre pessoas que querem investir valores, pode ser baixo ou alto, e startups que querem captar, né? Como se fosse uma bolsa de valores, Perfeito. digamos, de startups. Até a CVM, que é a nossa comissão ali de regulação de ações e coisas assim, ela deu assim, um sinalzinho verde, assim, não tá errado, dá pra, sabe? Claro, com algumas salvaguardas, né? Pra também não ser uma pirâmide, alguma coisa assim. E tu pode investir em empresas, tá? Mas eu acho que o que o Marco Legal trouxe também de importante é a questão do sandbox. Sandbox. Que regulatório. O sandbox seria a caixa de areia, um local que tu pode testar. Perfeito. Né? Setores muito regulados, muito burocratizados. Aí a gente pega saúde suplementar, né, que tem a ANS, telecomunicações com a Anatel, tem energia, tem a ANEEL, aviação. Bom, N setores que têm agências, né, que são burocratizados, têm regulamentações que impedem eles de fazerem algumas coisas. Tu pode ter uma ideia, mas tu não conseguir botar em prática por ser proibido. Então, o que é a ideia do sandbox? É tu pegar esse teu projeto, levar até a agência, enfim, até o poder público e propor assim, eu tenho essa ideia, eu queria testar sem essas regras e ver se vai ficar bom pra gente, pra vocês e pras pessoas, né, pro consumidor, se isso se acomoda assim. Perfeito. E tu testa. Eu sei que um dos setores mais fortes é o financeiro, porque muitas regulamentações financeiras são feitas com base em tal ponto do período que tem tal tecnologia. O Pix, por exemplo, rompeu algumas barreiras. Sim. Então, eles vão passando por essas rodadas de teste para ver se o sistema é robusto, se é seguro, se eu posso relaxar tal regra, se eu posso passar, se não se colide com tal regra. Então, é um meio das empresas testarem ideias sem serem punidas por essas agências, né? Elas não vão ser punidas por descumprimento, já que elas estão fazendo dentro de um ambiente seguro. Muito bom. Então, um outro ponto positivo, do teu ponto de vista, foi o sandbox. Foi. Claro, pode falar. Claro que trazido de fora também, né? Isso é muito mais forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, já é uma prática mais antiga, né? Eu havia lido sobre sandbox alguns anos atrás, enquanto que o Brasil nem... a empresa vai tentar alguma coisa diferente no setor financeiro, ela toma a multa do Bacen. Não. Tá, perfeito. E olhando para essa lei, para o marco, né? Tem algum ponto que tu visualiza, fora esses que tu já comentou, que tu acredita que ficou fora e que pode ser que venha, que vai gerar assunto para debate, que vai gerar até uma emenda para isso? Tem alguma coisa que ficou fora dele que tu acredite, ou que esteja rodando na mídia, que ficou fora do marco, ou que o pessoal não curtiu muito, algo nesse sentido? Tu lembra de alguma coisa? Eu acho que o que mais tocou mesmo foi a manter o regime trabalhista e tributário como estava antes. A burocracia para abrir uma empresa, manter uma empresa, captar investimentos, realmente travava muita coisa. Mas o que impede uma empresa de andar no começo
é a carga tributária e eu não digo o salário, mas a carga tributária sobre o trabalhista. Entendi. Né? Isso é escrachante pro começo do negócio, tu bota 2 pedras a mais do que tu deveria ter na cabeça do empresário, né, antes de começar. Ele já começa com medo de perder a casa, o carro, a escola dos filhos. Então, para que ele vai começar, vai sair da empresa que ele tá, por exemplo? Porque nós temos pessoas que são de altos cargos de empresas que têm um know-how gigantesco, ideias de anos de construção de empresas que poderiam sair e abrir. Mas por que ele vai arriscar tudo para ter uma empresa que ele já vai ser sufocado desde o começo, ele não vai ter amparo, não vai ter apoio. Então, conseguir construir sem construir essa regulamentação diferenciada, não só para as startups, ali eu já entraria também para todos os negócios iniciais, né? Começar com um sistema que o Brasil possa fomentar negócios, né? Isso geraria emprego. Ajudar realmente no início do negócio. Isso, porque quando tu precisa. Quando uma pessoa nasce, ela não anda sozinha no começo. Ela precisa de ajuda. Então, ou fazer até um cronológico aí de X anos, ou até mesmo, se não for por tempo, né? Uhum. Por número de receita, enfim, achar um número nesse sentido que tu fala. Isso, porque na medida que o faturamento dessas empresas for crescendo, o lucro do governo vai crescer. O tributo, né, que o governo recebe vai crescer a arrecadação. Então, às vezes o governo, por uma sanha de arrecadar e tributar no começo, perde aquele possível boom que a empresa vai ter. Eu sei que municípios estão facilitando para a empresa de tecnologia, né? Florianópolis, eu sei que trabalha isso, acho que São Leopoldo também, reduzir o que eles podem reduzir de tributos ali, né? Para fomentar essa vinda de empresas, porque eles sabem que se tu tem uma grande empresa na tua cidade, tu vai ter receita, tu vai ter emprego, tu vai ter girar economia local, porque se eu instalo uma tech no meu município, o pessoal que está trabalhando ao redor vai ter que comer. Vai ter aluguel, eu vou usar transporte público, isso vai girar a economia do município. Então, eles estão criando algumas coisinhas tímidas para favorecer, né? Que nem reduzir o ISS de 3% para 2%, por exemplo. Já é pouco, mas ajuda. Pouco não, né? Já é bastante. Dependendo de quem a gente está falando, faz uma diferença, né? Com certeza. Dentro desse mundo de startups, aonde que o Vinícius se enquadra? Aonde que pulsa teu coração, digamos assim? Tem algumas ideias, tem trabalho voltado para isso? Como é que anda nesse caminhar aí? Primeiro, eu diria que eu sou um entusiasta da ideia, porque não adianta, é empolgante. O risco é empolgante. Eu acho que tu já sabe, porque tu conhece bastante tu gosta bastante de fazer coisas diferentes, uhum. e o risco para algumas coisas é legal. Mas o ambiente que se constrói ali entre os profissionais é muito interessante. Eu hoje tenho alguns projetos próprios, né, de empresas. Eles estão em fase de pré-incubação. Então está bem incipiente ainda, a gente está desenvolvendo as ideias, não tem nada minimamente pronto, mas que para o futuro talvez sejam ali, nasçam e vejam a luz do dia. Que virem unicórnios. Que virem unicórnios, seria, que nem diz no plural ou no singular, né? Que nem dizem, eu tô trabalhando assim, a minha ideia é achar ali um ouro, a mina de ouro. Achar um cavalinho desses. Um cavalinho desses, é um tiro certo, né, que tu precisa. É o que dizem, né, que às vezes tu vai, anda, quando tu vê, tu menos esperto, vai pra um lado e a coisa vem, tu nem sabe como que aconteceu, e quando tu vê o negócio explodiu. Mas eu também, dentro ali da minha questão profissional como advogado, eu busco, assim, auxiliar os clientes que eu tenho no trabalho, assim, claro que a gente não tem startups, mas eu posso, meu negócio, seu negócio, eu posso tentar olhar ele como uma coisa mais inovadora. Eu posso buscar soluções pro meu negócio, ou abrir uma nova empresa, se eu tiver, né, um aporte legal ali.
e buscar a inovação. A inovação, ela não tem que estar só numa startup, ela tem que estar em todos os negócios, desde o padeiro, do pedreiro até Perfeito. uma grande empresa. Eu posso buscar novos jeitos, novos processos de fazer as coisas e com isso talvez consiga galgar lugares. E eu acho que isso que é o apaixonante da área, né? Eu também hoje eu estou mais parado, mas eu já pretendo voltar a produzir conteúdo ali, artigos, textos, sabe, um conteúdo acadêmico sobre isso, porque o Brasil também é incipiente. Existem muito bons profissionais do tema que trabalham e debatem, mas são poucos. São Tem poucos. tu lembra de algum site, algo nesse sentido? Se caso tu não lembrar também, tu pode nos passar depois, daí na edição aqui, a gente já coloca lá na descrição de algum lugar que ele busque mais informações, e aí vamos dizer assim, não necessariamente só nesse caso, né? Uhum, Mas de alguns pontos que a gente conversou aqui, se tu dizer, Juliano, tenho aqui alguns links que é interessante a gente colocar em determinado ponto da conversa, algo nesse uhum, sentido, a gente vai lá, coloca, porque eu acho que sempre é válido a pesquisa, né? Nem todos vão pesquisar, mas aquele que é entusiasta, que gosta dessa parte, ou que está começando a buscar, ou que pensa em tanto em investir numa startup, ou começar a participar desses summits ou dessas rodadas que acontecem, né? uhum. Não sei se tu já conseguiu participar de algum summit, se tu já viu algum pitch de apresentação de algum produto de startups, se tu já fez algum também, né? Se tu já te colocou para fazer algum. A gente sabe que já teve agora em Porto Alegre a Soul Summit, teve outras, até vai ter a RD Station, RD Summit, na verdade, que vai ser em Florianópolis agora em agosto ou novembro, se eu não me engano, algo assim. Então a gente pode colocar esses links, pode fazer toda essa abertura aí, tá? Uhum. Eu nunca participei presencial, já participei online, né? Até nessa época de pandemia ali, era o que a gente tinha. Acompanhei. Eu já participei de um pitch de pré-incubação, até foi esses dias. Aonde foi? Foi em Caxias do Sul. Caxias? Mas era um projeto mais fechado, né? Até estamos ainda em começo, Tá. mais informações a seguir. Mas Já pensei que eu ia conseguir um spoiler aqui. foi bem interessante, um projeto bem legal. Só que são projetos todos do setor acadêmico, né? Muitos projetos, eles são baseados no setor acadêmico ou no setor privado de investimento. Pega ali uma Randon, uma Marco Polo, Perfeito. que gostam disso, né? Eu sei que Porto Alegre, por exemplo, tem aceleradoras, né? Empresas que trabalham com esse tipo de coisa, que eu acho que é um trabalho muito interessante também. Perfeito. Que eles te puxam, te fornecem treinamento, te fornecem networking, te fornecem... Porque às vezes tu pega ali um profissional de uma startup que tem uma ideia X e o outro tem ideia Y e as duas ideias casam. Então tu acaba juntando isso e isso se complementa e fica um produto melhor ainda do que ele era Coisa quando pensou. que separadamente eles não iriam pensar, não iam chegar nesse ponto, né? Porque às vezes, por exemplo, tu pega um advogado e um contador e tu junta, sai um trabalho melhor. Tu pega ali uma pessoa que tem uma saída X na saúde e a outra que consegue fornecer uma outra ideia boa para essa saída, tu acaba melhorando muito e isso fica mais exponencial, né? Perfeito. Vini, vamos ver, tem algum outro ponto que tu queira elencar, que tu queira deixar, que tu acha que seja interessante, que a gente acabou não abordando ou abordando pouco sobre ele? Então fica à vontade aí pra te falar mais algum outro ponto. Eu acredito que da minha parte, assim, até pra começar a entender esse mundo e essa questão da lei e tudo mais, até vou dar uma lida um pouquinho mais a fundo sobre ela também, né, para ver o que benefícios a gente pode tirar dela pra gente. Mas tem mais algum ponto, pode falar aí. Acho que o mais importante, assim, falando aí da minha área do direito, é que o empreendedor, quando começar, que ele busque tirar suas dúvidas. Não só consultando profissionais, tem muito conhecimento na internet, tem muito material bom, muita gente boa falando sobre isso em YouTubes, em qualquer site ali. Claro, dá uma filtradinha. Tem que filtrar, né? Tem que filtrar. Que vem de tudo. Mas tem muita gente boa. E tem muita gente disposta a ajudar no começo. Eu sempre digo, né, que tem muito mais gente boa
do que gente ruim. Uhum. Né? E eu levo isso até mesmo pra política. Eu digo que tem muito mais político bom do que ruim. Tanto que a gente sempre fala dos mesmos ruins, né? Então, só que são milhares, são muitos. E é que eu sempre gosto, eu sou muito entusiasta, então eu sempre gosto de olhar pra parte do copo que tá cheia, né? Sim. E não pela que tá vazia. Então, tem bastante coisa na internet. Eu falava há muito tempo atrás já que era o inferninho da internet. Porque se tu navegar nele, souber navegar nele, tu tira proveito, né? Agora, se tu não souber navegar nele, vira um inferno, tu fica naquela roda, tu não sai dali e aí não serve pra nada, a não ser pra te trazer pra baixo e te levar pra trás, digamos assim. Então vamos lá, indo para o fechamento. Então, Vinícius, muito obrigado pela tua visita, tá? Foi muito esclarecedora, bate-papo excelente. Lembrando então, a gente está aqui na sede da Design Serra, tá? Nossa revista mensal, ela tem 4 segmentos: vida, casa, negócios e estilo. E dentro do segmento negócios, o tema da edição de maio foi inovação. E é por isso que a gente te trouxe aqui para conversar um pouquinho sobre isso, sobre inovação, sobre startups, sobre o marco legal, né? Então, quem quiser saber um pouco mais aí, só buscar me joga no Google e vai acabar sabendo mais informação. Na descrição desse podcast mesmo, vocês vão ver que tem vários pontos ali para vocês, vários links para vocês pesquisarem e saberem um pouquinho mais. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco aí, tá? Muito obrigado e vamos a mais.